Olá, eu sou a Cami Santos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim bater um papo com você sobre uma série lançada recentemente na Netflix chamada Por Trás de Seus Olhos. Eu estava morrendo de saudade de vir aqui conversar sobre séries, que é um dos meus assuntos favoritos, mas eu fui meio que atropelada, pelo trabalho nos últimos meses, então eu decidi dar uma pausa nesse tema por aqui, inclusive também nas resenhas de livros, mas é um tema que a gente vai voltar a debater por aqui em breve. Então, antes de a gente começar a falar sobre essa série eletrizante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, claro, no final do vídeo, se você curtir a nossa review, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos, porque o seu engajamento é muito importante para o nosso crescimento. Bom, a série Por Trás de Seus Olhos foi lançada, se não me engano, agora em fevereiro de 2021 e não sai do top 10 desde seu lançamento. A série conta a história de Louise Brown, interpretada por Simona Brown, uma atriz maravilhosa, incrível, linda demais, que é uma mãe solo. Na série, Louise é mãe de Adam, interpretado pelo ator mirim Adam Howitt, e ela cuida do Adam basicamente em tempo integral, sozinha. Okay. Love you. Love you too. Apesar do pai do Adam ser presente na vida dele, a Louise ainda está muito magoada pela separação, pelo término do relacionamento, porque foi um término conturbado. O pai do Adam acabou traindo a Louise com a Lisa, se casou com ela, hoje ela está grávida, e a Louise ainda tem um pouco de dificuldade de digerir toda essa história. Então, ao longo dos episódios, a gente vê como esse relacionamento se dá, como ele vai se desenvolvendo e como ele vai amadurecendo ao longo de cada episódio. A partir disso, nós temos aí uma narrativa de uma mãe solo que precisa se libertar, sair do seu casulo, Então nós temos logo no primeiro episódio Louise se preparando para ir para uma noitada, vamos dizer assim, para uma balada. Então ela vai até um bar, fica esperando lá a sua companhia, que não chega. Essa companhia manda uma mensagem para ela dizendo que infelizmente não vai poder comparecer ao encontro. E ela fica frustrada, óbvio, porque é muito tempo que ela não sai, ela teve que se organizar toda, pedir para alguém cuidar do Adam. Enfim, tem todo um processo pra você poder sair de casa quando você tem filho, e principalmente quando você cuida dele sozinha, Então eu já me identifiquei de cara com a Louise, porque eu também passo por esse processo, eu também sou mãe solo. E eu também tenho certa dificuldade de ir a encontros, de ir até eventos de familiares, de amigos, porque tudo vira um grande processo para sair de casa. E aí, no meio da frustração, na hora de ir embora, Louise, distraída, acaba derrubando a bebida de um rapaz que estava sentado ao lado dela no bar também. Esse rapaz, que é muito bonito, muito charmoso e tem uma presença muito marcante, se chama David Ferguson, que está bebendo uma Macallan, que é um whisky nada barato. E a Louise se propõe a pagar um outro drink para ele, já que ela derrubou o dele nele mesmo, Ela até faz uma brincadeira falando, nossa, não podia ser um whisky mais barato? E eles começam a rir, eles começam a se entender, e ali, a partir dali, eles começam a se conectar, vamos dizer assim. Eles têm uma noite muito agradável, eles sorriem, eles brincam, eles bebem, eles conversam muito sobre várias coisas. E chega o momento de ir pra casa, Com o coração cheio de expectativas, a Louise acaba recebendo um beijo de David na hora da despedida, mas que não é exatamente o beijo que ela esperava, Caloroso, quente, apaixonado, vamos dizer assim. Por mais que seja uma pessoa que ela acabou de conhecer, acredito que ela estava ali naquela ansiedade, de viver uma coisa nova, já que ela vivia muito aprisionada à maternidade. E aí isso não acontece, inclusive fica um clima super estranho, porque o David meio que recua, assim, após dar um beijo na Louise, e ambos seguem para caminhos separados. Ela pensa, bom, foi uma pessoa qualquer, aleatória, que apareceu na minha vida, isso nunca mais vai acontecer, e tá tudo bem, vida que segue, vamos nessa. E aí, no dia seguinte, quando chega no escritório para trabalhar, a Louise, ela é secretária de um consultório de psiquiatria. Ela recebe, ela já sabia, inclusive, que receberia um novo chefe, e ela percebe que esse novo chefe é o tal do David Ferguson, o cara que ela conheceu na noite anterior, lá no bar.
e ela fica extremamente envergonhada, ela não sabe como agir e ela acaba fugindo do David, que inclusive está com a sua esposa Adele na sala do diretor, conversando ali sobre seus primeiros minutos, né, no novo trabalho, no novo consultório. Então a Louise, ela dá um jeito de fugir, ela fica extremamente constrangida, mas também ela é uma mulher muito madura e ela, enfim, resolve encarar a situação. Em outro momento, em outra cena, a gente tem a Louise também levando o filho, né, o Adam, para a escola. E quando tá correndo de volta ao trabalho, ela acaba esbarrando com uma pessoa sem querer também, né? Correndo, distraída. E aí ela acaba esbarrando em Adele. Quando ela olha para aquela mulher jogada no chão, ela, né, fica totalmente constrangida. E aquela mulher, ao insistir que ela tome um café com ela, ela não consegue recusar, não consegue dizer não. Então ela senta, conversa, troca, e naquele momento elas se percebem, né? Ela percebe que a Louise é a secretária de David e Louise percebe que a Adele é a mulher, a esposa dele, e elas acabam ali desenvolvendo, meio que com certo constrangimento, uma amizade. E a Louise, ela começa a ficar no meio desse triângulo amoroso, né, entre a amizade de Adele e a paixão que ela sente por David. E aí tem uma cena que eu acho muito importante, ela conversando com a Sophie, né, que ela fala, por que eu tenho que ser a pessoa que se responsabiliza por isso? Então eu vejo muita dor nela enquanto mulher negra, enquanto mãe solo, enquanto mulher que está sempre se colocando à frente do outro. Ela está num momento em que ela quer ter o direito de ser egoísta, e ela acaba meio que se cegando para tudo que está acontecendo à sua volta, né? Então a Sophie tenta alertá-la, fala, olha, eles são casados há 10 anos, isso não é uma coisa de hoje, sabe? É uma coisa já bem antiga. Alguém vai se machucar nesse relacionamento e esse alguém provavelmente vai ser você. Só que ela não quer dar ouvido à Sophie, ela quer viver essa paixão porque ela tá sentindo muito, mas ela também sente em Adele uma amizade verdadeira mesmo. Ela se sente acolhida por Adele. E por que ela se sente acolhida? Porque ela compartilha com a Adele um problema que ela tem. A Louise, ela sofre de alguns problemas na hora de dormir. Além de ser sonâmbula, ela também sofre de terrores noturnos, que são pesadelos, né? São sonhos muito vívidos, muito fortes, e que trazem memórias e trazem momentos ali, experiências muito dolorosas para ela. Eu senti um pouco de falta de uma melhor explicação nesse momento, porque no terror noturno da Louise é sempre muito repetitivo, né? Ela tá sempre vendo uma cena acontecer várias vezes. Então ela tá sempre assistindo remédios caindo de uma cômoda e uma pessoa morta na cama, que eu acredito que seja a mãe dela. Que isso deixou a entender, né, que a mãe dela se suicidou e ela encontrou a mãe. Enfim, eu senti um pouco de falta de explicar melhor essa situação, se realmente é isso. Achei que ficou muito à base da interpretação de quem tá assistindo, tá? Então eu achei que isso eles pecaram um pouco. E depois disso, depois de ver a mãe morta, ela ouve o Adam sempre gritando, sempre chorando atrás, e ela correndo para salvar o Adam, e ela nunca consegue chegar até ele. Então ela sofre desse problema chamado terror noturno, e a Adele consegue, de certa forma, fazer com que ela supere esse problema. E como que a Adele consegue fazer isso? Bom, a Adele tem um passado misterioso, né? Há alguns anos atrás, ela foi parar num centro de reabilitação após a morte dos seus pais. Os seus pais morreram queimados na mansão em que eles moravam, e ela foi salva pelo David. Eles já eram namorados desde a adolescência, e aquilo fez com que ela devesse, né, a vida a ele, fosse eternamente grata. Então, além do amor incondicional que ela já sentia por ele, enquanto homem, ela sentia também gratidão por ele ter salvado a vida dela. E aí, quando foi parar nesse centro de reabilitação, isso é uma outra parte do roteiro que eu achei meio furado, assim, achei que foi mal explicado, também ficou muito a interpretação, que foi a seguinte: após a morte dos pais, ela começou a se envolver com drogas e foi parar nesse centro de reabilitação. Lá ela conhece o Rob,
que é um outro paciente, né, do centro, que é viciado em heroína e acaba se tornando muito amiga de Rob. Eles acabam passando a maior parte do tempo juntos e são pessoas de ambientes familiares completamente diferentes. Enquanto Louise vem de uma família rica, bem estruturada, tem posses, o Rob é um pé rapado, literalmente. Ele é um cara que não faz a menor diferença para a família, sempre foi viciado e a família acredita que ele sempre vai ser um viciado, um imprestável, um inútil que não serve para nada. Então é um contraste muito forte entre os dois e isso acaba aproximando eles de certa forma, né? O Rob acaba enxergando na dela uma admiração, colocando, né, nela uma admiração muito grande e ele meio que se apaixona por ela, mas não de uma forma romântica, mas de uma forma que realmente existe ali muita admiração por quem ela é, pela doçura que ela tem, pelo amor que ela consegue sentir pelo David. Ele acaba se sentindo muito ali envolvido com todo aquele sentimento de ternura, vamos dizer assim. E é curioso porque até o final da série a gente não consegue perceber o porquê, mas existe ali, né, duas Adelas muito diferentes. Existe uma Adele que é extremamente carinhosa, que é essa que eu falo, que é extremamente apaixonada pelo David, que é uma pessoa extremamente amorosa com o Rob também, inclusive, feliz, ela tá sempre na expectativa de sair do centro de reabilitação para encontrar o grande amor da sua vida. E existe a Adele dos dias de hoje, que é uma pessoa extremamente amargurada, que tem um olhar desconfiado e que te traz uma energia de instabilidade. Então, eu agora falando, né, tô refletindo um pouco sobre o que eu assisti. No momento em que eu tava assistindo, eu não consegui fazer essa reflexão e é curioso perceber isso. E aí só no final da série, no último episódio, a gente entende o porquê que é tão destoante essas duas personalidades. Então, existe ali a narrativa principal, que é do triângulo amoroso, Adele, David e Louise, e existe essa história secundária do Rob, que é muito importante no final da narrativa. Então, assim, eu trouxe aqui também alguns temas pra falar, trouxe algumas referências, tem um monte de coisa, esse vídeo vai ficar imenso, espero que você assistam até o final e deixem um comentário aí depois dizendo o que você gostou mais. Falando um pouco, né, sobre alguns conceitos representados na série, eu separei aqui 4 que eu acho importante destacar, né, que é o sonambulismo e o terror noturno, que é vivenciado pela Louise. A Louise, ela acaba, né, tendo momentos ali de sonambulismo e ela tem os terrores noturnos e é por isso que a Adele consegue ganhar a confiança dela, porque ela dá pra Louise um diário que era de Rob, e nesse diário ele ensina uma técnica de como ela pode superar o terror noturno. Isso é uma outra coisa que também eu achei que ficou um pouco faltando, assim, quando a gente vê a cena de Adele pegando o diário, existe ali muito apego, e inicialmente eu não entendi o porquê que existia tanto apego àquilo. Em outro momento, quando a Louise está terminando de ler, ela percebe que existem páginas rasgadas, então tem coisas faltando ali naquele diário. Quando foi passado para ela, foi passado só com o principal, que era como superar os terrores noturnos. Então ela consegue, de fato, começar a administrar melhor os seus sonhos, os seus pesadelos. E aí a gente passa para o terceiro conceito, que é o conceito dos sonhos lúcidos, que é quando você tem o domínio do seu sonho, você consegue dizer exatamente, tomar decisões, na verdade, dentro do seu sonho. Então você consegue dizer, eu quero isso aqui, eu não quero isso aqui, eu quero passar por essa experiência, eu não quero ter essa experiência. Então os sonhos lúcidos também estão presentes na narrativa. E em outro momento a gente vai para a projeção astral, que eu achei muito curioso, foi bem mais no finalzinho assim da série, me pegou bastante de surpresa, eu não estava esperando. E aí no diário do Rob, né, ele conta, quando ele ensina a técnica para Louise, ele diz para ela, quando você estiver tendo um pesadelo, você vai fazer essa técnica e aí você vai conseguir abrir uma porta. Então essa primeira porta é a primeira entrada para o seu controle, vamos dizer assim, o controle do seu sonho, do que você está sonhando.
E aí, num outro momento, ele ensina a Louise a entrar numa segunda porta. E quando ela entra nessa segunda porta, a gente vem para esse lado da projeção astral, que é quando, né, a alma dela, vamos dizer assim, sai do corpo dela e ela consegue visitar lugares que ela já esteve e consegue ver o que está acontecendo ali naquele momento. Então eu achei isso muito curioso também. A partir disso, eu trouxe aqui algumas referências com outras obras que eu acho que faz sentido linkar. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Sonho de Eva, do Chico Anis, que é um autor nacional, e foi o meu primeiro contato com esse conceito de sonhos lúcidos. Então foi a primeira vez que eu consegui, que eu li, na verdade, um livro, ou que eu li o conceito, assim, sonho lúcido. E é um dos livros favoritos que eu já li em toda a minha vida. Eu pretendo retomar a leitura, porque é uma leitura muito eletrizante, é muito densa, né? E conta a história também de uma personagem que estava ali aprendendo a tomar conta dos seus sonhos, tomar as rédeas dos seus sonhos, e aí depois acontece uma tragédia. Enfim, é muito interessante, eu acho que vale a pena fazer essa leitura. Depois eu vou trazer a resenha dele aqui pra vocês. Uma segunda obra que também a gente consegue linkar com Por Detrás de Seus Olhos é Garota Exemplar, que também é um livro e filme. E por que eu acho que é interessante fazer essa referência? Tanto em Garota Exemplar quanto em Por Trás de Seus Olhos, a gente não consegue distinguir, não assim logo de cara, né, só lá no final, só no último episódio praticamente, quem é o mocinho e quem é o vilão da história. Então a gente tem momentos em que o David, ele parece sim ser o mocinho, ele parece ser um marido extremamente triste, que está sofrendo ali com aquela relação, mas em determinados momentos ele parece ser um marido abusivo, controlador, e a Adele também. Em momentos ela parece ser aquela mulher, aquela esposa dedicada, aquela esposa apaixonada, mas em outros momentos ela é uma surtada psicótica. Então acho que é bem parecido com Garota Exemplar. Uma outra série do concorrente agora, que eu acho que vale a pena citar, que também fala um pouco sobre trazendo um pouco de spoiler aqui, sobre o final da série, é Desalma. Em Desalma, que é uma série da Globoplay, né, que fala sobre bruxaria, a gente é apresentado a um conceito chamado transmigração de almas, que é quando você consegue trocar a sua alma de corpo. Você pega um outro corpo e coloca a tua alma lá, e aí a alma do outro corpo vem pro teu. E a gente é apresentado a esse conceito. E aí no final de Por Trás de Seus Olhos a gente tem um vislumbre de que isso talvez seja possível acontecer também. Então acho que também vale a pena linkar essa obra, que eu também fiquei super surpresa, fiquei muito surpresa com essa obra, eu gostei muito de assistir, principalmente por ser uma produção nacional e por ter sido gravada num lugar que eu já visitei, chamado São Francisco de Paula, lá no Rio Grande do Sul. Vou deixar o link aqui também do glamping que eu conheci lá, onde foi gravada essa série. E por último, mas não menos importante, tem também A Pele que Habito. Quem assistiu, né, o thriller de Almofadá sabe que no final a gente tem uma surpresa, a gente é pego de surpresa assim, realmente, a gente não espera que aquilo vai acontecer no final. E Por Trás de Seus Olhos também acontece isso, a gente tem uma grande reviravolta. Então tudo que a gente acredita ser real ou ser verdade ao longo de toda a série cai por terra nos últimos minutos do último episódio. Então achei interessante fazer essas ligações, porque são obras que valem a pena ser, enfim, consumidas.